Pai, nós te adoramos, Pai, nós te glorificamos, Senhor. Que grande satisfação, que grande honra, Pai. Nós podemos estar reunidos, Pai, como igreja, como filhos, como se verdadeiramente, Pai, estivéssemos sim na casa do Pai, celebrando a nossa vida em Cristo Jesus, podendo levantar as nossas mãos santas, Pai, com total convicção no nosso coração, que nós somos sim filhos de Deus, amados por Ti. E o Senhor, Pai, zela pela vida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa grande oportunidade, Pai, de estarmos expostos a essa palavra. E temos a certeza, Pai, que conhecimento será gerado no nosso coração. A luz da Tua palavra brilhará diante de nós, para que nós possamos prosseguir, Pai, no nosso caminho. E a nossa vereda será cada dia melhor. Porque a Tua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nós te agradecemos, Pai, nós te glorificamos nessa noite. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai, no poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Deus é bom. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Como o pastor Fabrício disse, meu nome é Gilson Leite, sou pastor de uma igreja lá em Belo Horizonte, Igreja Verbo da Vida, nos Milionários, bairro Milionários. E o nome do bairro é esse mesmo, né? E a gente está pegando isso como profético na nossa vida, né? Amém? Porque Deus nos criou para sermos prósperos, Deus nos criou para sermos verdadeiramente milionários, amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui, que bom que você atendeu a esse convite do Espírito Santo. E você se submeteu à vontade de Deus para estar aqui para ouvir uma palavra, amém? Eu tenho certeza que Deus vai trazer algo precioso ao teu coração essa noite, amém? Glória a Deus. Tem uma pergunta que eu quero que você responda para você mesmo, mas você não precisa responder agora. Eu quero que você responda assim que o culto acabar, que é essa pergunta que está aqui no telão: o que é mais importante? Essa mensagem, eu preguei essa mensagem uma vez lá na minha igreja, já tem um tempo. E sabe, foi uma mensagem que para mim, quando eu recebi essa mensagem, ela me causou um grande constrangimento, me causou um grande despertamento para a vontade de Deus na minha vida. Às vezes nós consideramos importantes tantas coisas, meu irmão, tantas coisas. Nós às vezes nos acostumamos, né, com a vida secular, com a vida do mundo, com aquilo que é natural, com tudo aquilo que a gente tem visto, com tudo aquilo que a gente tem tocado, com tudo aquilo que a gente tem adquirido. E não é errado adquirir coisas, é de Deus você prosperar, é de Deus você adquirir riquezas, você poder adquirir bens, amém? Mas a pergunta que se faz, né, verdadeiramente é: o que é mais importante? O que tem sido mais importante na nossa vida? O que é aquilo que eu tenho dado verdadeiramente mais importância? Amém? O Senhor Jesus Cristo, Ele nos alertou várias vezes a respeito de nós atentarmos verdadeiramente para aquilo que é vital na nossa vida, aquilo que é essencial na nossa vida. Tem coisas, meu irmão, que são realmente importantes na nossa vida, mas tem coisas que são vitais e são essenciais, que a gente não pode ficar sem elas. Amém? E sabe, Deus trouxe essa palavra no meu coração, e como eu disse para você, essa palavra ela me trouxe um pensamento. Eu comecei a meditar, a ruminar muito a respeito de como estava a minha vida com o Senhor, de como estava a verdadeira minha dedicação àquilo, à vontade que Deus tinha para a minha vida. Eu sei que cada um de nós, talvez você já saiba disso, você já tenha ouvido isso aqui na sua igreja, que você nasceu com um propósito, você nasceu com uma habilidade da parte de Deus. Deus colocou uma habilidade dentro de você, e Deus deseja que você faça alguma coisa aqui na terra. Existe algo que foi criado especificamente para você fazer, que se você não fizer, talvez outras pessoas não vão fazer, amém? E talvez ficará sem ser feito. Mas sabe de uma coisa, meu irmão, um dia nós estaremos diante do Senhor, e nós teremos que prestar conta daquilo que nós fizemos ou daquilo que nós não fizemos, as quais Deus de antemão preparou para que nós fizéssemos, amém? Tem um versículo na Bíblia que me chama muita atenção, o próprio Jesus Cristo falando. Eu quero que você abra em Mateus no capítulo 24, eu nem ia começar por aqui, mas o Senhor trouxe esse versículo ao meu coração, para que a gente começasse por aqui. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24,
no verso 12. Mateus capítulo 24, verso 12. Jesus Cristo falando aqui, ele diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu não sei se você fica atento a algumas coisas que estão na palavra de Deus, e principalmente as coisas que Jesus fala, as coisas que Jesus falou para nós, amém? Eu fico atento a essas coisas aqui. Aqui Jesus Cristo está falando sobre a questão dos últimos dias. Ele está dando algumas orientações, explicando algumas coisas sobre a questão dos últimos dias. E ele fala nesse verso 12, ele diz: olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Agora é interessante a gente perceber o seguinte, que essa palavra amor aqui, ela tem um significado. Essa palavra amor aqui é a palavra ágape. E essa palavra ágape, ela significa o amor de Deus, ou o amor do tipo de Deus, o amor que o próprio Deus tem. É o amor que Deus derramou no nosso coração a partir do momento que nós nascemos de novo. Ou seja, as pessoas que têm esse amor ágape dentro dos seus corações são só pessoas que receberam Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Aquelas pessoas que estão presas no pecado, que estão presas nas trevas, que ainda não conheceram Jesus como Senhor e Salvador, não fizeram dele Senhor e Salvador, não tem esse amor dentro delas, porque esse amor é derramado no momento que nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Romanos capítulo 5, verso 5, ele diz que o amor de Deus tem sido derramado dentro do nosso coração através do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita somente dentro daqueles que fizeram de Jesus Senhor e Salvador das suas vidas, esse amor ágape, ele está dentro da igreja, no corpo de Cristo. Agora, me chama a atenção, ele está dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E ele está dizendo o amor da igreja. Ele não está falando do amor do mundo. Às vezes nós olhamos esse versículo aqui, nós pensamos que Deus está falando das pessoas que estão no mundo, e a gente está até pensando assim, não, a gente já está percebendo essas coisas no mundo, o amor do mundo está se esfriando mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, o mundo não tem amor. O amor está dentro da igreja, o verdadeiro amor, o amor ágape está no corpo de Cristo, e ele está dizendo que é o amor do corpo de Cristo que vai se esfriar, que está se esfriando por se multiplicar a iniquidade. O que é essa iniquidade? O que é essa palavra iniquidade? É uma palavra grega chamada anomia, que ela quer dizer condição daquele que não cumpre a lei, porque não conhece, porque transgride, desprezo e violação da lei. Ou seja, ele está falando que a iniquidade são pessoas que estão colocando de lado a palavra. Iniquidade é aquela pessoa que está desconsiderando o que a palavra de Deus está dizendo, e por desconsiderar o que a palavra de Deus está dizendo, por eu não estar dando atenção, ou não estar dando importância à palavra, Jesus Cristo, não fui eu que disse isso, não foi o apóstolo Paulo, não foi o apóstolo João, Jesus Cristo disse, olha, por se multiplicar essa iniquidade, vai se esfriar o amor de quase todos. Meu Deus. Eu não sei se isso deixa você preocupado, se você não fica pensativo com isso, mas eu fico muito pensativo com essas coisas que Jesus Cristo fala. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 7, também a partir do verso 21, ele falando que naqueles dias muitos viriam e chegariam, diriam, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos grandes sinais e maravilhas. E é interessante que Jesus Cristo disse assim, eu vos direi abertamente, nunca vos conheci. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Ele não está falando do povo do mundo. Ele está dizendo de pessoas que operavam nos dons, de pessoas que impunham as mãos sobre enfermos e eles eram curados, pessoas que expulsavam demônios, de pessoas que operavam sinais e maravilhas. Essas pessoas vão chegar diante de Jesus e dizer, Senhor, Senhor. E ele vai falar, Senhor, eu não te conheço, eu nunca te conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Você que desconsiderou a minha palavra, você que não deu importância à minha palavra, você que colocou de lado a minha lei. Sabe, meu, a gente precisa ficar atentos a essas coisas, nós precisamos atentar para essas coisas. Às vezes a nossa vida, por que eu coloquei nessa mensagem, o que é mais importante? Porque nós precisamos sondar os nossos corações e ver o quanto nós estamos considerando verdadeiramente a palavra de Deus.
o quanto verdadeiramente nós estamos praticando a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, meu irmão, não é só para você conhecer, não é só para você saber, é para que você pratique, para que você coloque em prática na tua vida, para que a tua vida seja transformada, para que vida abundante venha sobre você, transborde de dentro de você e comece a afetar todas as pessoas que estão ao teu lado. Através da tua vida, pessoas se chegarão a Cristo. Agora, se eu estou, meu irmão, praticando a iniquidade, se eu estou desconsiderando a palavra, se eu não estou dando atenção à palavra, se eu estou colocando a palavra em segundo plano na minha vida, eu estou agindo com iniquidade. E sabe de uma coisa, meu irmão, isso é muito perigoso. Eu alerto o tempo todo na minha igreja, e eu tenho uma teoria, eu estava conversando isso com um pastor. Eu estava falando com ele, falei, pastor, tem uma coisa que eu tenho medo e eu me preocupo muito com isso, eu oro muito por isso. Ele, o que é? Eu falei, eu tenho uma teoria para mim, pastor, que 50% das pessoas que estão na igreja nunca tiveram um encontro com Jesus Cristo. Elas não estão salvas, não sabem que estão salvas e acham que estão salvas. Aí esse pastor olhou para mim assim e falou, 50%? Você está sendo muito otimista. Sabe, meu irmão, existe uma filosofia que está entrando dentro das igrejas, de nós sermos aquilo que a gente acha que é. Nós começarmos a viver a vida do jeito que a gente quer. Algumas pessoas chegam a dizer, não, eu tenho uma vida, eu preciso viver a minha vida. Aí eu pergunto para você, de que vida você está falando? Quando eu estou conversando com algumas pessoas, eu chamo a atenção de algumas pessoas na minha igreja, talvez porque elas não estão frequentando muito o culto, eu chamo elas para conversar, falei, meu irmão, você tem estado muito ausente dos cultos. Aí ele vira para mim e fala assim, pastor, mas o senhor sabe que a gente pode viver só na igreja, né? Eu falei, não sabia não. Mas de onde você tirou essa teoria aí? Ele, não, pastor, porque a gente também tem que viver a nossa vida, né? Aí eu pergunto assim, que vida que você está falando? Ele, não, a minha vida. Eu falei, você tem uma vida? Você tem? Ele tem, pastor, eu tenho uma vida. Eu falei, que bom para você, cara, que ruim, porque eu não tenho a minha mais. A palavra de Deus diz que eu estava morto, e que Cristo me deu a vida dele, ou seja, nem a vida que eu tenho é minha, é dele. E se a vida que eu tenho é dele, eu não posso viver do jeito que eu quero. Meu irmão, olhe para você ver, olha o que a palavra de Deus diz, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Efésios capítulo 2 fala sobre isso. Fala, mas ele nos deu vida. Que vida é essa que ele deu? Quando você entende a redenção em Cristo Jesus, quando você entende o que Deus fez em Cristo, nós, eu, você e toda a humanidade estávamos andando a passos largos para o inferno. A gente estava acelerado para o inferno. O que Jesus Cristo fez? Ele entrou na nossa frente e falou, para aqui, o caminho não é esse, dê meia volta. O que é essa meia volta? Metanoia, arrependimento. Arrependimento, meu irmão, é você estar indo numa direção e você parar, peraí, eu estou indo na direção errada. É a mesma coisa, de repente eu sair daqui querendo ir para Belo Horizonte, voltar para minha casa, em vez de eu pegar a direita, eu pego a esquerda. E estou indo, e estou vendo placa assim, Rio de Janeiro a 150 quilômetros. Eu vou olhar, Rio de Janeiro até perto de Belo Horizonte. E que é isso? E continua andando, e de repente eu vejo Rio de Janeiro a 50 quilômetros. Eu falei, gente, eu não sabia que o Rio era tão perto de BH, não. Até cair a ficha que eu estou indo na direção errada. Eu estou na mesma BR, no mesmo caminho, que o caminho é o mesmo, mas eu estou no sentido contrário. O que eu preciso fazer? Parar, me arrepender do que eu estou fazendo. O que é arrepender? Eu falei, não, eu estou fazendo errado. E o arrependimento é o quê? Eu entrar, fazer um contorno e voltar para o caminho certo. Isso é arrependimento. Aí, quando Jesus Cristo chegou na minha frente e falou, para, você está indo no caminho errado, você está indo para o inferno. Aí eu falei, o que eu faço, Senhor? Ele falou, volta, dê meia volta e volte. Pode deixar que eu vou no seu lugar. Por que Jesus Cristo veio? Porque havia um preço a ser pago. Eu precisava pagar o preço. Mas o que ele fez? Ele entrou no meu lugar e falou, não, você pode voltar, toma a minha vida para você, viva a minha vida, que eu pego a sua vida de pecado e vou levar ela para o inferno. Jesus desceu ao inferno e levou o meu medo, a minha dor, o meu pecado, a minha enfermidade, a minha insegurança, a minha miséria. Ele levou tudo sobre ele. Amém? Agora, qual vida que ele me deu? A vida de justo, a vida de próspero, a vida de curado, a vida de paz. Essa vida é minha? Não, é dele, mas ele me deu. E eu não posso viver mais como eu quero, eu preciso viver da maneira que ele quer. Ou seja, quando eu pergunto a uma pessoa, que vida que você está falando?
Ele fala, a minha vida. Eu falei, porque a minha eu perdi. Eu estou com a de Cristo agora. A minha eu matei ela, eu morri. Amém, meu irmão? A gente precisa viver para Ele. E quando eu falo viver para Ele, meu irmão, não estou dizendo, pastor, então o senhor quer o quê? Que eu fique aqui o dia inteiro na igreja? O senhor quer que eu fique só aqui, que eu pare de trabalhar? Eu não estou dizendo isso. Você vai fazer tudo que você está fazendo, meu irmão, agora com a consciência de eternidade, entendendo que a sua vida não é sua mais, que ela não te pertence. Existem coisas que talvez você fala que você não vai falar mais, existem palavras que você diz que você não vai dizer mais, existem atitudes e gestos que você tem que você não vai ter mais, porque Jesus não faria assim. Amém. Aleluia. Sabe, em Apocalipse, Jesus Cristo chama a atenção de uma igreja. Essa mensagem ela é bem comprida, eu vou dar uma resumida nela. O dia que eu preguei ela na minha igreja, o culto demorou quase 2h30. Mas como eu sou pastor da igreja, ninguém reclamou. Aqui eu não sou. Amém? Então eu vou me submeter aqui dentro do tempo que eu tenho ali. Amém? Então eu vou resumir ela. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Carta Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler a respeito de algumas cartas que Jesus Cristo deu para o apóstolo João, para que ele entregasse às igrejas da Ásia. Mas aquelas cartas ali falam muito comigo e com você. Amém? Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1. Carta à igreja de Éfeso. Diz o seguinte: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: todas essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puser à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das boas obras, das primeiras obras. Se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olhe para você ver. Quando eu leio essa carta, eu fico observando que Jesus Cristo, ele começa elogiando essa igreja de Éfeso. Olha para você ver que igreja maravilhosa. Ele diz, olha, eu conheço as suas obras, eu tenho visto o que vocês estão fazendo. Ele está falando, olha, até o teu labor, o teu trabalho, a tua intensidade no trabalho, a tua perseverança, e que você não pode suportar homens maus, ou seja, você não está se dobrando ao mundo. Você não pode suportar uns homens maus. Você pôs à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Você desmascarou esses falsos apóstolos. Ele falou, você tem perseverança, você suporta as provas por causa do meu nome, e não se deixe esmorecer. Meu Deus, que bom ouvir isso de Jesus. Coisa maravilhosa. Uma igreja que aparentemente parece perfeita, meu irmão, está fazendo tudo certo. Uma igreja intensa que está trabalhando, está proclamando o evangelho, está trazendo pessoas para Cristo, mas ele fala, tenho, porém, contra ti uma coisa. Tem algo que você está me devendo. Aí ele fala que você abandonou o seu primeiro amor. E quando a gente fala de primeiro amor, já vi várias pessoas pregando e várias pessoas dizendo, né, que o primeiro amor é aquele no momento que a gente converteu. Pastor, aquele primeiro amor que eu tinha quando eu vim para Jesus. Mas você sabia que esse primeiro amor com você, não é o primeiro amor, que esse amor que você teve quando você veio para Jesus, ainda não era o amor perfeito, o primeiro amor. A palavra de Deus fala que o amor ágape, ele é desenvolvido, ele é uma decisão que você toma, não é um sentimento que Deus coloca dentro de você. Quando se fala de primeiro amor, fala-se do único e perfeito amor, o amor ágape. Por que ele está falando do primeiro amor? Porque antes, no princípio da criação, era só o amor ágape, só existia esse amor, ele é o primeiro amor. Depois, com a queda do homem, quando o homem começou a andar muito mais na carne e nas emoções do que no espírito, outros amores começaram a chegar, como o eros, o estorge e o filéu.
Mas o único e perfeito amor é o amor ágape. Aí ele está dizendo, eu tenho porém contra ti que você abandonou esse amor. Você deixou esse amor. Você parou de operar nesse amor, apesar de estar trabalhando, apesar de estar intenso, apesar de estar perseverante na obra, você abandonou esse primeiro amor. Aí ele fala, lembra de onde você caiu, lembra onde você se esqueceu dele, volta e arrepende-te. Sabe, meu irmão, Deus deseja que eu e você nos arrependamos de coisas que talvez a gente não está fazendo mais, de coisas que talvez nós não estamos operando mais, principalmente nesse amor ágape. Nesse amor do tipo de Deus, um amor que você ama as pessoas mais do que você mesmo, que você considera Jesus mais do que você mesmo, que você tem a vida de Cristo como a sua vida e você leva a sua vida de acordo com aquilo que o Espírito Santo está conduzindo você a fazer, não de acordo com aquilo que você quer fazer, considerando importante a vontade de Deus e não minha própria vontade. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, por mais que você tenha planos, por mais que você tenha desejos, por mais que você tenha projetos, eu digo para você que Deus tem planos, desejos e projetos para você muito melhores do que os seus. E quando você se entrega ao Senhor verdadeiramente, você procura conhecer a vontade de Deus, meu irmão, você vai ver que a vontade dele é muito melhor do que a tua. Mas o problema é que nós, às vezes, andamos mais guiados pelas nossas emoções, mais guiados pelas nossas carnes, do que propriamente guiados pelo Espírito. E nós desconsideramos o que a palavra de Deus está dizendo. Nós abandonamos o que a palavra de Deus está dizendo e começamos a largar de lado o primeiro amor. E sabe, meu irmão, isso aqui eu vi como uma obra, como algo, uma lembrança de Deus para mim. Deus dizendo, ei, tome cuidado. Tome cuidado para você não abandonar aquilo que é mais importante. Toma cuidado para você não largar aquilo que é mais importante. Sabe, meu irmão, às vezes está intenso na igreja, está na obra, está fazendo, essas coisas todas. Ele elogia essa igreja. Ele diz que ela é perseverante, que ela é intensa, ela faz tudo certo, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tinha uma coisa que estava afetando o coração de Deus. E ele falou, olha, eu tenho porém contra você uma coisa, que você abandonou esse primeiro amor. Você está deixando de lado esse primeiro amor. Amém. Sabe, meu irmão, nós precisamos acordar e ficar atentos à vontade de Deus, àquilo que verdadeiramente o Senhor está querendo de mim e de você. Deus está desejando que nós não abandonemos esse amor, mas que nós fiquemos verdadeiramente, meu irmão, conectados ao amor de Deus e principalmente considerando aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Para que nós não nos tornemos pessoas que estão praticando a iniquidade, desconsiderando a palavra, desconsiderando aquilo que foi dito. Sabe, meu irmão, existem coisas na nossa vida que Deus já colocou para que eu e você possamos adquirir, possamos conquistar. Eu vejo a vida do crente, meu irmão, como se fosse um caminho que Deus planejou, que Deus traçou, e verdadeiramente Ele traçou isso. Salmo 139 fala que todos os nossos dias foram escritos num livro, quando o primeiro deles ainda não tinha acontecido. Ou seja, Deus escreveu uma história de sucesso para mim, Deus escreveu uma história de sucesso para você. Sabe, agora eu preciso entender que história é essa, eu preciso receber do Espírito Santo, quais os passos eu preciso dar para que eu cumpra esse projeto de Deus. E sabe, enquanto eu estiver andando no projeto de Deus, no propósito de Deus, Deus já colocou no caminho, meu irmão, tudo aquilo que eu preciso. Tudo. Aleluia. Sabe, meu irmão, eu tenho consciência e certeza, convicção disso, porque eu andei muito tempo, meu irmão, perdido no meu próprio caminho, na minha própria vontade. Pensa numa pessoa que às vezes chegava a trabalhar 18 horas por dia, meu irmão, e eu não tinha nada, eu não conseguia nada, e eu ficava pensando, Senhor, por que isso? Pelo amor de Deus, eu trabalho tanto, eu não ganho mal, mas eu nunca tenho nada, eu estou sempre devendo. O que é que está acontecendo? E o Espírito Santo falou claramente ao meu coração, você não confia em mim, você está se apoiando na força do teu braço, você está confiando na tua própria força, você nunca confiou em mim. E sabe, meu irmão, nesse dia eu me arrependi, era como se eu tivesse me encontrado com Jesus Cristo, e Jesus Cristo falava, ei meu filho, o caminho está diferente, não é esse caminho, você está indo para o caminho errado. E eu falei, Senhor, o que eu faço? Ele volta, aí eu virei e comecei a voltar. Sabe, meu irmão, quando eu entreguei verdadeiramente a minha vida a Jesus, eu me converti, meu irmão, em 1997, no dia 27 de dezembro de 1997, mas o dia que verdadeiramente eu tive um encontro com o Senhor, meu irmão, foi no ano de 2009.
12 anos depois, que eu tive um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, eu conheci Jesus face a face. E pude entender que eu estava no caminho errado. Aí eu me joguei diante dele e falei: pastor, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor agora, de fato. Eu não quero viver mais a minha vida, eu não quero fazer mais do meu jeito. Eu quero que o Senhor me inspire, que o Senhor me diga o que fazer. Pronto. E eu comecei a andar nos passos do Senhor. Comecei a fazer as coisas. Comecei a pastorear em uma igreja, porque Ele queria que eu pastoreasse. E eu estava evitando. Pronto, trabalhava e pastoreava. Chega um dia que Ele falou comigo: pronto, agora é a hora de você largar o teu trabalho. Larga essa empresa, peça demissão, vá embora e fique só por conta da obra. E a pergunta que eu fazia para o Senhor era: pai, e aí? Como é que eu vou me sustentar? O salário aqui não é ruim, como é que eu vou fazer? Deus falou: pode deixar que eu te sustento. E sabe, meu irmão, eu acreditei no Senhor e confiei. Pastor, foi fácil? Não foi. Não foi fácil. Eu vi às vezes privações, eu passei privações. Eu tive que aprender a trabalhar e confiar em Deus, mas sempre chegou, meu irmão, nunca faltou nada. Por mais talvez coisas que eu pensava que antes eu tinha, agora eu não tenho mais, mas eu sabia que eu estava no caminho certo. E sabe de uma coisa? A palavra de Deus diz que nós somos provados para sermos aprovados. Eu estava vendo que aquela trajetória Deus estava testando, não que Deus estivesse provocando alguma coisa, mas através daquela circunstância Deus estava vendo como eu ia reagir. E sabe, a minha atitude de fé lá na frente fez com que eu fosse aprovado pelo Senhor. E sabe de uma coisa, meu irmão? Passou um tempo que a provisão começou a chegar, ser derramada sobre a minha vida de uma maneira abundante, abundante, abundante. Planos que eu tinha há 25 anos atrás, meu irmão, que eu nunca tinha cumprido, que eu nunca tinha feito. Um deles, por exemplo, era viajar em lua de mel com a minha esposa para a Serra Gaúcha, para Gramado. Eu nunca tinha feito isso. E sabe de uma coisa? Eu já consegui fazer isso várias vezes. Sabe por que eu não estou te falando de questão de bens materiais, não, meu irmão, eu estou te dizendo uma coisa para você: por mais que você tenha planos, Deus tem planos melhores do que os seus. E nós precisamos entender que a vida que nós vivemos hoje não é nossa, é dele, então eu preciso viver do jeito que ele quer. Somente com essa consciência, meu irmão, de eternidade, entendendo, eu estava morto. Você acredita na palavra de Deus? Você acredita naquilo que está escrito? Porque o apóstolo Paulo diz que eu e você estávamos mortos. Mortos nos nossos delitos e pecados. Sabe, eu nunca assisti não, mas eu via propaganda quando eu tinha TV fechada em casa. Agora já mal televisão tem em casa, porque não tem tempo para assistir. Mas eu me lembro que às vezes eu estava parado, ou às vezes até no Instagram mesmo, algumas propagandas de Instagram, eu via a propaganda daquele filme, daquela série que chamava-se The Walking Dead, que era um negócio dos mortos-vivos, o pessoal andando. O que era aqueles seres, né, que eles chamavam de zumbis? O que é um zumbi? É uma criatura que está morta, mas pensa que está viva. Ele está andando para lá e para cá, mas está morto. Porque aquele zumbi, ele se tornava zumbi depois que ele morria. Uma pessoa dava um tiro nele, matava ele. Sei lá o que acontecia na pessoa, um mordia, não entendo direito não. Acho que era o zumbi mordia o outro, pronto. Ele morria e se tornava um zumbi. Estava morto, mas andava. Sabe, eu e você, eu acho que aquilo ali, o camarada foi inspirado, porque eu e você éramos assim. Antes de conhecer Jesus, a gente era igual um zumbi. A gente estava morto, mas pensava que estava vivo. Achava que estava vivo, a gente andava, a gente falava, a gente fazia tudo. Mas a Bíblia fala que eu e você estávamos mortos, nos nossos delitos e pecados. Mas ele diz, mas ele que é em Cristo, ele nos deu vida. Ele nos deu vida. A Bíblia diz que nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Só ressuscita quem morreu. Não tem como um vivo ressuscitar. Só ressuscita quem estava morto. Você entende que você não tinha uma vida, você nunca teve. Eu acho engraçado quando a pessoa chega para mim, pastor, e a minha vida? Eu falei, que vida? De que vida você está falando? Você tem uma vida, rapaz? Que engraçado você dizer que você tem uma vida, porque eu nunca tive, eu não tinha. Quando eu estava no império das trevas, eu estava morto, eu não tinha vida. Jesus me ressuscitou, pronto, agora eu tenho uma vida, mas não é minha, é dele. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele diz, olha, portanto já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne hoje, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A vida não é minha, é dele, então eu vou viver o que ele quer. Amém. Aleluia. Sabe, tem outra coisa aqui, ainda em Apocalipse, que
Jesus Cristo fala para outra igreja, deixa eu achar aqui, a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, abre aí. Apocalipse capítulo 3, verso 14, ele diz o seguinte: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Meu irmão, eu aconselho você a ler a Bíblia, a meditar na Bíblia e ficar atento com aquilo que Deus está falando. Eu fico olhando para esses textos aqui e fico pensando, Senhor, o Senhor está falando comigo? Óbvio que Deus está falando comigo. Eu preciso atentar para que eu não caia nesse estilo de vida, para que eu não seja repreendido pelo Senhor nesse estilo de vida. É interessante que Jesus Cristo, das 7 cartas às igrejas da Ásia, em 5 cartas ele fala o seguinte: conheço as tuas obras. E eu acho interessante, quando eu sempre, isso acontece na minha igreja, não acontece aqui graças a Deus, mas na minha igreja acontece muito, quando eu vou repreender alguém por ela estar fazendo alguma coisa errada, ela vira para mim e fala assim: Senhor, pastor, o senhor está falando isso aí, mas sabe de uma coisa? Deus conhece meu coração. E fala quase chorando: Deus conhece meu coração. E eu falei: com certeza, eu creio que Deus conhece seu coração. Mas é interessante que Apocalipse, ele diz que eu conheço as tuas obras. Eu conheço as suas obras. Não está dizendo assim, eu conheço o seu coração. Não que Deus não conheça o seu coração. Deus sonda o teu coração. Deus conhece o teu coração mais do que você mesmo. Por isso ele está dizendo, eu conheço as tuas obras. Por quê? As obras refletem aquilo que está no coração. Não tem como eu estar fazendo uma coisa e dizer que no meu coração está outra. Eu chegar para uma pessoa e dizer, que pessoa insuportável. Pastor, eu não estou aguentando mais fulano. Fulano, pelo amor de Deus, pensa numa pessoa insuportável, fulano. Se pudesse sair da igreja, eu adoraria que ela saísse. Aí na oração você está, Senhor, eu tenho um amor ágape dentro de mim. Eu amo o Senhor. E Deus, hein? Hein? Não, mas Deus conhece o meu coração. Deus sabe por que eu fiz aquilo. Realmente, Deus sabe, só que você não está sabendo. Sabe, meu irmão, Deus conhece o nosso coração melhor do que nós. Mas Ele está dizendo aqui, olha, eu tenho observado, eu conheço as suas obras. Por quê? Eu vou repetir mais uma vez para você, porque as obras vão refletir o que está no teu coração. Se eu sou uma pessoa que pratico a palavra de Deus, que ando na prática da palavra de Deus, é porque a palavra de Deus está no meu coração. Amém, amém. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se o que sai da minha boca é palavra, é porque o meu coração está cheio de palavra. Se o que sai da minha boca são outras coisas, é porque o meu coração está cheio de outras coisas. E não adianta a gente dizer, querer disfarçar e fingir para o Senhor e dizer, Deus conhece o meu coração. Você está afirmando algo verdadeiro. Sim, Deus conhece o seu coração mais do que você mesmo. Mas Ele diz também, eu conheço as suas obras. E as suas obras precisam refletir aquilo que está no teu coração. Amém? E ele está chamando a atenção dessa igreja aqui, dizendo, ele fala o seguinte, olha, conheço as suas obras, que nem és frio e nem quente. Aí ele fala, quem dera você fosse frio ou quente. Ele está falando de 3 tipos de pessoas, frio, quente e morno. Aí ele está dizendo para essa igreja, eu sei que você não é frio e nem quente, você é morno. E porque você é morno, eu estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Aí ele fala, quem dera você fosse quente ou fosse frio. E sabe, às vezes eu fico pensando, como assim? Quem dera fosse frio? Deus deveria dizer, quem dera você fosse quente. Mas não, sabe de uma coisa, meu irmão? John Bevere, ele fala que Deus estava falando isso justamente pelo seguinte. Quando ele fala, quem dera fosse frio ou quem dera fosse quente, porque o quem dera for quente, ele já está pronto, ele está praticando a palavra de Deus. O frio ainda não conhece, mas ele pode conhecer. Ele diz, quem dera você fosse frio, você ainda não conhecesse, você pode ter uma experiência ainda, mas o problema é o que é morno. E você sabe o que é uma pessoa morna? Uma pessoa morna, ela é quente o suficiente para estar no meio dos quentes, e ela é fria o suficiente para estar no meio dos frios.
ela se adapta a qualquer tipo de ambiente. Ela está na igreja, ela dá glória a Deus, uhul, glória a Deus, aleluia, chora, ora em línguas, cai no chão, sapateia para lá, sapateia para cá, pronto. Mas quando ela está no mundo, ela também fala palavrão, ela fala todo tipo de transgressão que os ímpios falam, que o frio fala. Então ela se adapta ao frio e ela se adapta ao quente. Ela tem uma temperatura que ela se insere em qualquer ambiente. Só que Jesus Cristo está dizendo, esse tipo de pessoa, eu estou a ponto de vomitar da boca. Deixa eu dizer uma coisa para você, a gente só vomita o que está dentro, não tem como você vomitar o que está fora. Quando você espelha alguma coisa pela tua boca, você está tirando o que está dentro do corpo. O que Jesus Cristo está falando? Cuidado, porque eu estou a ponto de expelir você do corpo. Amém? Sabe, meu irmão, eu não estou trazendo essa mensagem para você para trazer condenação para a tua vida, porque eu vou te falar uma coisa, eu volto e meia volto nessa mensagem para que ela possa operar na minha vida. Isso aqui é um alerta para mim e para você, para que nós não sejamos encontrados pelo Senhor nessa qualidade de pessoa, nessa qualidade de ser humano, que é quente o suficiente para estar no meio dos quentes, mas é frio o suficiente para estar no meio dos frios. Só que se eu for morno, Jesus Cristo, não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que estava alertando através dessa carta. Ele está dizendo, você que é morno, eu vou te vomitar da minha boca, ou seja, eu vou te expelir do meu corpo. Você está comigo? Amém? Existe mais à frente, Jesus Cristo escrevendo para essa igreja mesmo, ele fala em Apocalipse capítulo 3, verso 20, eu quero que você abra lá, Apocalipse capítulo 3, verso 20. É um versículo que muitas pessoas às vezes usam para evangelizar, mas esse versículo aqui não tem nada a ver com evangelismo. Não que ele não possa ser usado, mas ele não tem nada a ver com evangelismo. Você precisa entender que essa carta está sendo endereçada a uma igreja. Amém? Ela é para a igreja de Laodiceia. É justamente essa igreja que Jesus Cristo está alertando, olha, você é frio, você não é frio nem quente, você é morno, toma cuidado. E é interessante que ele também fala que essa pessoa que é morna, ele fica o tempo todo dizendo, eu estou bem, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu tenho prosperidade, eu como o que eu quero, eu me visto do jeito que eu quero, estou muito melhor que muito negro que fica na igreja aí o tempo todo. Só que Jesus Cristo fala assim, ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não sabe que você é infeliz. Sim, que você é miserável, pobre, cego e nu. Eu já vi pessoas falarem, estão na igreja, eles estão na igreja, fazem parte de um corpo, estão no corpo sugando a seiva do corpo, e fala assim, eu não dou dízimo não, porque dízimo é negócio da velha aliança, e eu não sei baseado em que escritura que ele fala isso. Dízimo é coisa da velha aliança, é baseado nos pregadores de YouTube, porque hoje tem igreja para tudo que é todo lugar, né? YouTube tem, a gente seleciona o que quer ouvir, mas é interessante que o apóstolo Paulo mesmo falou sobre isso em 2 Timóteo, ou 1 Timóteo, não sei, ele falou, chegarão dias que as pessoas não suportarão a sã doutrina, eles se apegarão a falsos mestres, que pregam segundo as suas próprias cobiças, ou seja, eu estou procurando alguém que satisfaça o meu ego, eu vou no YouTube lá e procuro lá o que eu quero, não, eu não gostei desse cara não, vou para outro, não gostei desse, pronto, porque na sua igreja, meu irmão, você vai ser confrontado, na sua igreja você vai ser ajustado, Deus vai moldar você na sua igreja, você não vai ouvir o que quer, você vai ouvir o que precisa. Amém. Sabe, mas essas pessoas, ele falou comigo assim, uma pessoa me contando que ele falou assim, olha, eu não fico igual a esses bobos eu frequento a igreja, sou crente, tem Jesus dentro do meu coração, mas eu não dou dízimo não, porque dízimo é coisa da velha aliança. Eu fico bobo com esses caras que dão dízimo aí, não tem o que eu tenho, e eu estou bem, fala que se eu não der dízimo eu não vou ter, e cada vez eu estou tendo mais. Pronto, Deus está falando desse tipo de pessoa aqui, você é miserável, pobre, cego e nu. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, verso 20.
Esse versículo aqui, como eu disse para você, talvez você já usou ele para evangelizar várias pessoas. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quando Jesus Cristo fala de abrir a porta, a entrar e cear, ceia remete a sentar-se a uma mesa e ter comunhão. Jesus Cristo está falando de comunhão, de ter relacionamento. Mas é interessante que ele está dizendo isso para uma igreja. Ele está dizendo para a igreja: eis que estou à porta. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem está à porta batendo, querendo entrar, está dentro ou está fora? Está fora. Agora, como pode esse absurdo de Jesus Cristo estar fora de uma igreja? Mas é o que ele está dizendo. Eu gosto de usar o exemplo lá da minha casa. A minha casa em Belo Horizonte tem o meu muro. Do muro do meu portão para dentro é a minha casa. Do portão para dentro eu tenho um quintal, um pátio, onde os meus cachorros ficam. Eu tenho 2 cachorros vira-lata, e eles não acessam a minha casa, eles não podem entrar na casa, eles sabem disso. Eles chegam na porta da sala, a sala pode estar aberta, eles chegam lá, param na porta e ficam me olhando, quietinho, não entram. Só se eu falar entra, mas eu nunca falo entra, porque eles não podem entrar lá dentro. Às vezes eles olham para mim, aí eles sentam e ficam quietos lá fora, eles não entram. A cozinha pode estar aberta, eles não entram na cozinha, eles sabem que eles não podem entrar, mas eles estão dentro da minha casa. Do muro para dentro é minha casa, mas eles não acessam a sala, não acessam o quarto, não acessam o banheiro, não acessam a cozinha. Existem áreas da minha casa que eles não têm acesso. Sabe, quando Jesus Cristo está dizendo isso aqui, ele está falando praticamente isso para a igreja. Existem pessoas que até aceitaram Jesus, mas no pátio, do lado de fora, e Jesus Cristo não tem acesso a áreas mais privativas. E é por isso que Jesus Cristo está dizendo: eis que estou à porta, e eu estou batendo. Se você abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com você, vou ter comunhão com você, vou ter relacionamento com você, e você vai ter relacionamento comigo. Eu não sei se você fica atento a essas coisas. É possível eu estar numa igreja e não ter permitido Jesus acessar lugares íntimos da minha vida? É possível eu estar na igreja e não ter entregado a minha vida a Jesus? As pessoas às vezes acham que o simples fato de você vir aqui à frente, chorar, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, amém, está salvo. Quem te falou? A Bíblia diz, pastor, não, a Bíblia diz outra coisa. A Bíblia fala primeiro de arrependimento. Sem arrependimento, está na Bíblia, sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem arrependimento não há remissão de pecados. O que eu preciso fazer primeiro? Me arrepender dos meus pecados, arrepender da vida que eu levava. Pronto, eu me arrependo da vida que eu levava, não, agora eu quero sim, eu confio em Cristo. Eu sei que Jesus Cristo veio à terra, eu sei que Ele viveu uma vida perfeita, eu reconheço Ele como Filho de Deus e eu confesso com a minha boca a Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Pronto, aí você está salvo. Só que existe um passo que você precisa fazer, que a Bíblia fala também: desenvolver a sua salvação. O que é desenvolver a salvação? Jesus Cristo já me colocou no reino, agora eu preciso andar em direção àquilo que Ele quer para mim. Eu preciso caminhar em direção a Ele cada vez mais, fazendo a vontade dEle, fazendo aquilo que Ele direcionou para que eu viva, a vida que eu vivo. Eu preciso perguntar para Ele: Senhor, o que eu preciso fazer para agradar o Teu coração? Pronto, comece a fazer. E Ele vai falar com você. Talvez você pense: mas eu não escuto Deus falando. Preste atenção que você vai escutar, porque você vai ouvir Deus falando com você. Amém? Se Deus fala comigo, Deus fala com o teu pastor, Deus fala com os outros ministros e com outros irmãos da igreja aqui, por que Ele não vai falar com você? O que talvez aconteça é que você não está dando tempo para Deus falar com você e não está atentando os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Você não ouve o Senhor com o ouvido natural, você ouve o Senhor com o ouvido espiritual. Deus fala ao teu coração, Deus fala com você. Amém? Sabe, meu irmão, existem pessoas que verdadeiramente elas precisam se arrepender dos seus pecados. Elas precisam se arrepender de coisas que elas estão fazendo, mesmo depois que receberam Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas.
Sabe, quando eu entrego a minha vida para Jesus Cristo, eu entrego totalmente, eu não mando mais na minha vida, eu não faço o que eu quero. Talvez eu quisesse estar em outro lugar hoje. Eu larguei a minha família, vou ficar 15 dias longe da minha esposa, longe dos meus filhos, meu irmão, para estar aqui ministrando a palavra. Eu amo fazer isso. Mas sabe por que eu amo fazer isso agora? Porque eu amo fazer a vontade de Deus. Eu amo estar no lugar onde Deus quer que eu esteja, fazendo a vontade dEle. Amém. Aleluia. Sabe, meu irmão, mediante a tudo isso que você ouviu aqui, eu pergunto para você de novo, o que tem sido mais importante na sua vida? O que verdadeiramente é importante para você? Aqui você está dando importância. Por isso a gente se lembra do que Jesus Cristo falou lá em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. De pessoas que chegarão diante dele e dizem: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, e em teu nome fizemos grandes sinais e maravilhas. E Jesus Cristo vai dizer: eu não te conheço. É possível alguém estar operando nos dons e Jesus Cristo não conhecer ele? A Bíblia está dizendo que é. De que forma? Olhe para você ver. Vamos pegar uma coisa natural, algo natural. Vou usar um exemplo natural para que você entenda algo espiritual. Vamos pensar numa pessoa, eu não sei se hoje tem muito isso, mas antigamente existiam aqueles fã-clubes de cantores, de atores, de atrizes. Então tinha fulano que de repente fazia parte, era presidente do fã-clube, por exemplo, da Aline Barros, vamos lá. Vou usar uma cantora gospel. Sou presidente do fã-clube da Aline Barros, nem sei se existe, mas eu estou te falando isso aí para não trazer um cantor secular, um cantor mundano. Pronto. Fã-clube da Aline Barros. Você é presidente do fã-clube da Aline Barros. Você sabe o dia que a Aline Barros nasceu, o hospital que ela nasceu, o nome da mãe dela, o nome do pai dela. Você sabe o nome dos irmãos dela, nem sei se tem, mas você sabe o nome dos irmãos. Você sabe o nome do marido, você sabe o nome dos filhos, você sabe a comida favorita dela. Você sabe tudo dela, tudo. Mas de repente um dia você está andando na rua: ei, Aline! Ela vai abraçar você: ai, nossa, eu sou sua fã, eu sei que você faz isso, você me conhece, você lembra de mim? Ela: não, não te conheço não. Sabe, às vezes eu penso que vai ser dessa forma. Nós sabemos tudo de Jesus, sabemos que Jesus Cristo é, o que Ele pode fazer, as maravilhas que Ele faz, operamos através dessas maravilhas que Ele faz, mas nós nunca desenvolvemos relacionamento para que Ele pudesse nos conhecer. E sabe, meu irmão, para conhecer uma pessoa e para uma pessoa te conhecer, você precisa ter relacionamento. E não é um relacionamento de um dia, não é um relacionamento de uma hora. Sabe uma pessoa que eu conheço muito bem, mas muito bem mesmo? Minha esposa. 33 anos juntos. Eu sei de todas as manhas da minha esposa, tudo que ela gosta, tudo que ela não gosta. Às vezes a minha esposa é meio chata para comer. Às vezes a gente vai em alguma festa, alguma coisa, aí uma pessoa chega lá, apresenta um salgadinho que ela nunca viu. Ela fala assim: aceita esse salgadinho. Aí ela olha para mim, o que eu faço? Eu pego o salgadinho, experimento. Pode pegar que você vai gostar. Eu sei se ela vai gostar ou não, de tanto que eu conheço ela. Aí ela pega: nossa, é bom mesmo. Aí eu pego, às vezes experimento. Não inventa moda não, você não vai gostar não. Eu conheço a minha esposa, mas são 33 anos dormindo juntos, se relacionando todos os dias praticamente. Você quer que Jesus te conheça? Que Jesus saiba o teu nome, que naquele grande dia Ele olhe para você e diga: vem, filho fiel. Entra para a alegria do teu Senhor. Eu te conheço. Eu te conheço, eu sei o seu nome. Amém. Eu ouvi uma frase, meu irmão, que me machucou muito, viu? A gente quer passar o resto da eternidade com alguém que nesse tempo presente a gente não quer conhecer. A gente quer passar o resto da eternidade com Cristo, mas nesse tempo presente a gente não quer passar tempo com Ele. E você acha que se eu não passo tempo com Ele aqui, eu vou passar na eternidade? E Jesus Cristo está dizendo que não.
Sabe, meu irmão, essa noite é uma noite de ceia. E a ceia fala de nós discernirmos o corpo de Cristo, discernirmos aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Qual a nossa realidade? Entenda, meu irmão, que a tua realidade é viver a vida dele. Você não pode ser egoísta ao ponto de dizer, mas e as minhas coisas? Que coisas? Que coisas que você está preocupado? O próprio Jesus fala isso em Mateus capítulo 6. Você fica preocupado com essas coisas como se fossem os ímpios. Os ímpios, aqueles que não me conhecem, que se preocupam com essas coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E sabe, essas outras coisas aí eu vou acrescentar. Sabe, meu irmão, dá um testemunho para você. Depois que eu passei a buscar verdadeiramente o reino de Deus e a sua justiça, tudo aquilo que eu e minha esposa sonhou em fazer, a gente está fazendo. E sem peso nenhum, sem ficar preocupado com nada. Sabe quantas pessoas se esforçam para viajar? Elas deixam de ir na igreja, elas sonegam dízimo, elas fazem um esforço para viajar, quando na verdade Deus queria te dar isso de graça. A primeira vez, meu irmão, que eu resolvi levar minha esposa para a Serra Gaúcha, não estou falando isso para me promover não, só estou te contando testemunho para te animar. 25 anos depois da gente se casar, depois que eu entendi que a minha vida era de Cristo, que eu precisava viver, eu comecei a buscar o reino de Deus com intensidade. Aí Deus começou a dizer assim, agora eu vou te dar as outras coisas. Resolvemos viajar para Gramado, Serra Gaúcha. Aí quando as pessoas, eu não falei isso para ninguém, mas comuniquei para as pessoas que eu ia viajar, porque eu precisava comunicar para a minha igreja, para a minha liderança. Aí um fala com o outro, fala com o outro. Um chegava assim, pastor, o senhor vai viajar? Eu falei, vou. Ele, não, que bom, pastor, amém. Qual que é o seu Pix? Eu falei, para quê, irmão? Não quero mandar uma oferta para a viagem. Blim! Opa, hospedagem paga aí. Pronto, Deus vai sempre fazer isso, meu irmão. Quando você busca as coisas dele, Deus sabe do que você precisa. Deus sabe o que você deseja. Deus sabe aquilo que você está desejando. E sabe de uma coisa, Deus tem prazer em te dar. Todo pai tem prazer em presentear um filho. Mas quando eu corro atrás das minhas coisas, meu irmão, você pode até adquirir, mas vai ser do suor do teu rosto comerás o teu pão. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é bênção não, isso é maldição. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que você precisa, Deus já disponibilizou para você. De que forma que eu acesso isso? Quando eu entendo que eu preciso andar nos caminhos dele. Amém? Você pode ficar de pé. Aleluia. Eu ia até te pedir desculpa por essa mensagem, mas o Espírito Santo falou, não pede não. A mensagem não é tua, é minha. Então eu não vou pedir não. Que você possa digerir essa mensagem da mesma maneira que eu estou digerindo até hoje. Sabe, todas as vezes que eu ouço isso, Deus está falando comigo também. Meu irmão, não sou perfeito não. Não existe na terra pessoas perfeitas. O único perfeito que pisou na terra foi Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos continuar buscando a perfeição. Então, mas eu estou buscando cada dia mais a perfeição. Estou buscando cada dia mais entrar nos caminhos dele. Às vezes o Senhor fala comigo, ei, não, você está equivocado, eu não pedi para você fazer isso não. E eu achando que estava agradando o Senhor, o que eu faço? Eu dou uns passos para trás, paro de fazer aquilo que eu estou fazendo, e falo, Senhor, então qual que é a direção agora? O que é que o Senhor quer que eu faça? Pronto, eu procuro fazer aquilo que Ele diz. Amém. Sabe, meu irmão, essa mensagem é para despertar em você uma sede pela presença de Deus. Uma sede para que naquele dia, meu irmão, nós possamos ouvir, bom estar, servo bom e fiel. Servo bom e fiel, entra para a alegria do teu Senhor. Eu quero ouvir isso, meu irmão. Se existe uma coisa que eu desejo na minha vida, é nesse dia ouvir isso do meu Pai, ouvir isso do meu Jesus. Você foi fiel a mim, você fez o que eu pedi você para fazer. Entra, meu filho, entra para a alegria do teu Senhor. É isso que eu busco. Eu não estou buscando prata, eu não estou buscando ouro, eu não estou buscando promoção, eu não quero que o mundo me conheça, mas eu quero ser conhecido por Ele.
Aleluia. Sabe, meu irmão, pessoas às vezes estão preocupadas em ter seguidores no Instagram. Eu quero ter 20 mil seguidores. Eu só quero 2. Bondade, verdade. Me seguirão todos os dias. E que Ele me conheça. Amém. Pai, te dou graças, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Pai, despertando em nós, Pai, uma alegria por viver a Tua vida. E não simplesmente viver a nossa vontade, mas viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, nós possamos ser despertados para um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Eu preciso, Pai, melhorar o meu relacionamento com o Senhor. Eu preciso escancarar mais a minha porta, Pai. Abrir a minha mesa, Pai, para que o Senhor se assente na mesa, tenha comunhão comigo e eu possa ter comunhão com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, eu te dou graças, no poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Glória a Deus, Deus é bom. Amém. Tudo que